cada vez mais a gente está utilizando o ChatGPT para fazer análises de todas as informações sobre o projeto. Mas sabia que dá para fazer análise do entorno usando o ChatGPT? A gente usa o ChatGPT para um monte de coisas, mas tu sabia que é possível utilizar o ChatGPT, então, para a gente fazer uma análise do entorno e principalmente ter informações sobre uma área que às vezes a gente não conhece tão bem. Então, eu vou te mostrar hoje, né, como utilizar uma imagem. Eu peguei aqui uma imagem do Google Maps, né, bem simples aqui. Eu fiz um crop aqui, uma ferramenta de captura, salvei uma imagem aqui do entorno no meu computador. Eu vou carregar agora, né, de forma bem simples aqui, ó. O meu ChatGPT nem é o 4.0, tá? Ele é a versão anterior ainda, mas ele tem esse clipezinho aqui, ó. Então eu vou clicar aqui em carregar do computador e vou carregar uma captura de tela. E vou pedir para ele o seguinte, ó. Pode me dizer quantos edifícios e tipos de edifícios existem nessa imagem aérea? E vou pedir para ele gerar essa informação para mim, tá? Vamos ver que ele vai demorar um pouquinho, ó. Ele vai pedir um tempinho, né? Ele vai dizer que ele vai fazer uma estimativa inicial. Ele vai identificar tipos variados, né, de edifícios comerciais, e ele vai dizer, ó, com base naquelas informações, o que tem ali no entorno que está aparecendo. Ó, tem uma farmácia, tem uma casa oriental, tem um café, tem salão de beleza, ó, edifícios residenciais, edifícios comerciais, instituições de saúde, instituições educacionais, né? Edifícios mistos. E aí ele vai pedir uma outra, mais, né, informações para dar informações mais detalhadas. Então, legal, ele até sugere aí que a gente use uma ferramenta ali de SIG. Eu vou pedir ainda para ele identificar naquela imagem se existe vegetação. Vamos ver o que ele diz, né? Se ele consegue processar, né, e diferenciar o que tem, né, de vegetação naquela região. Então ele diz ali, ó, o que tem na área. Tem praças, tem áreas verdes ao redor da edificação, né? E então ele vai me dizendo ali que as ruas parecem ser arborizadas, né? O que pode dizer então a respeito da vegetação. Então ele está me dando ali textos, né? Como se fosse para ajudar a gente, né, a entender realmente e fazer essa análise da região. Eu peguei aqui um prompt, tá? Que ele pede para a gente traçar as edificações da imagem aérea para um arquivo de vetor, tá? Eu estou usando esse texto em inglês, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, que eu acho que ele pode ser bem útil. Vamos ver o que ele vai colocar, né? Então ele está me dando um passo a passo aqui, ó, e ele vai começar carregando e analisando a imagem, né? Vai estar me dizendo aqui que ele vai tentar fazer isso para exportar para um SVG, tá? Ó, e aqui tá a imagem, ele carregou, ó, e ele converteu a imagem, detectou as bordas dos edifícios, gerou o vetor e salvou, né, aquelas edificações. Aqui tá o padrão que ele determinou. Claro que não fica tão preciso porque é um processo em cima de uma imagem de satélite, então ele fica com alguns ruídos, né? E ele exporta isso, então, para um arquivo SVG, que a gente pode depois abrir, por exemplo, no Illustrator, no Inkscape e também no QGIS. Ó, eu pedi depois para ele me dar ideias do que eu posso projetar nessa área. Então ele me disse aqui quais são algumas ideias de projetos. Um parque urbano em áreas verdes, um centro comunitário multiuso, são usos que poderiam se adaptar bem àquele tipo de vizinhança, mercado de agricultores, feiras locais, né? Às vezes a gente está procurando, tem um terreno, mas a gente não sabe exatamente o que fazer. E ele me disse que eu pedi para ele me dar 5 ideias de projetos que podem ser referência para projetar nessa área. Então, que projetos eu posso usar como referencial? E aí ele me disse aqui, ó, o Highline, o distrito Vauban, não sei como é que fala, lá em Freiburg, na Alemanha, exemplos de Barcelona, de São Paulo, de Montreal, e aí ele deu aqui umas diretrizes, né, de como é que essas ideias poderiam ser aplicadas. Eu pedi ainda para ele criar um mapa mental para esse projeto, olhem só que legal, né? E aí ele deu aqui os objetivos que poderiam ter, os componentes do projeto e os benefícios esperados, só que ele faz isso, né, em forma de lista, né? Mas ele tem aqui a possibilidade de a gente criar uma representação visual e depois a gente pode salvar isso como imagem, né? Principalmente usando aplicativos como o MindMeister, né? Vou dar um exemplo aqui, ó.
a gente pode usar, né, a ferramenta essa do MyMeister, que eu não sei se vocês já conhecem, mas ele pode criar então mapas mentais e tem muitas ideias aqui. A gente pode copiar, ó, esse prompt aqui, né, que tá aqui, ó, todo listadinho, e a gente carrega ela no MyMeister ou qualquer uma dessas outras ferramentas aqui, ó, e ele gera então essas representações visuais aqui para um mapa mental. Pode ser muito legal. Também, né, que eu já tinha pedido ali a vegetação, né, e a gente pode então criar, né, ferramentas de análise, né, de entorno, né, que a gente pode incorporar na nossa prancha, a gente pode ajudar, né, a dar esse start no projeto, que às vezes a gente fica um pouco condicionado a quanto a gente conhece, né, do local e muitas vezes é impossível ou é difícil a gente ir lá. Isso não substitui em nada a nossa análise, mas é bem importante que pode ser um complementar, né, para a maneira como a gente está organizando o pensamento nesse start do projeto. Então, é inegável que a inteligência artificial pode nos ajudar muito e eu acho que quando a gente está usando, né, para otimizar o nosso tempo, né, mas sem esquecer, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, né, para projetar, a gente pode sempre, né, incorporar essas tecnologias aí como ferramentas. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e que tu passe a utilizar aí para os teus projetos. Bons projetos! Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.